Boa noite. Mas realmente o povo está devagar. Deve ser o frio que está chegando, é o outono. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Quando acabar, vocês chamam nós baianos de preguiçosos. Interessante vocês falarem assim, preguiçosos. A Bahia tem várias coisas fantásticas além dos baianos. Uma das coisas impressionantes é que na Bahia se descobriu o maior fóssil inteiro, completo, de todas as Américas. E são mais de 300 e tantos ossos. É um bicho enorme. Sabe que bicho é? Uma preguiça gigante. Verdade. Rapaz, quando eu li isso, deu aquele negócio. Agora acontece o seguinte: quem descobriu a preguiça gigante foram os mineiros e levaram para Minas. Por isso é que dizem que mineiro é baiano cansado. Eles roubaram nossa preguiça, pai. Pode? A preguiça é gigante. Pois é, incrível que pareça, eu precisei vir aos Estados Unidos para me lembrar que eu havia prefaciado o Manual do Passista de Jacomelo. Aliás, o melhor livro dele, naturalmente, né? Porque eu estava no Broward Spiritist Society, em Deerfield, quando alguém chegou para mim e disse assim: você prefaciou um livro do Jacó? Eu disse: eu? Sim, você. Eu não me lembro. A pessoa foi lá, pegou, mas me mostrou. E eu disse: é mesmo. Comecei a ler o prefácio e digo: mas eu escrevo muito bem. Já tinha até esquecido do prefácio. O Jacó é um grande amigo de muito tempo. E nós nos encontrávamos sempre lá em Natal. Da última vez que eu fui lá, ele viajou e eu fiquei lá sozinho, eu fui lá no centro. Ele estava lá, mas é um amigo nosso de muito tempo. E vamos conversar hoje sobre uma coisa chamada destino. Eu não sei se acontece só comigo, mas eu observo, quando olho para trás, o meu destino. Como as coisas aconteceram comigo. Coisas inesperadas, coisas que eu nunca imaginei acontecer, aconteceram. Quando eu menos esperava, as coisas aconteciam. Tudo ia levando a um ponto. Mas esse é o caminho normal que nós todos podemos ver. Chama-se mito pessoal. O nosso mito pessoal se desenrola pela vida e quando nós olhamos para trás, verificamos que mito é esse. Eu me lembro que alguns anos atrás, uns 6 anos, eu ia para a cidade de Valença, interior da Bahia, fazer uma palestra. E eu ia de carro, sozinho, atravessando a ilha de Itaparica, uma ilha e tem uma ponte, a ponte do funil que liga ao continente. Quando eu estava no topo da ponte, eu tive uma visão interessante, que era uma visão mitológica. Eu vi a figura do deus Hermes na minha frente. Hermes, o deus grego, chamado de Mercúrio pelos romanos, é o mensageiro dos deuses, o condutor das almas para o Hades. Naquele momento, eu descobri o meu mito pessoal. Então, a minha vida tem um mito pessoal. E esse mito pessoal está justamente caracterizado na figura de Hermes. Porque como um mensageiro, eu médium, venho sendo sempre mensageiro dos espíritos, tá? Que por meu intermédio falam e etc. Eu trago mensagens como aqueles que pregam, como aqueles que falam, como aqueles que fazem palestras. Eu não estou me colocando numa posição diferenciada. Eu estou inserido num contexto. Estou falando de mim porque é o que eu posso falar. A vida que eu conheço mesmo é a minha. A dos outros eu só tenho notícia. Mas a minha eu conheço. Tá? Então, e trabalhando com os espíritos. Hermes era um psicopompo, ou seja, era um guia de almas. Ele levava almas ao Hades.
como ele também retirava almas do Hades quando necessário. Então, ele estava sempre nisso. E aí eu pude ver que o meu mito se enquadra nesse ponto, com o trabalho da dimensão superior, com o trabalho de alertar as almas, de trazer mensagens. Quantas vezes isso já aconteceu na minha vida, como acontece com os médiuns de uma forma geral. Então, nesse dia, eu verifiquei uma coisa: posso não estar fazendo um grande trabalho, mas o meu trabalho, de alguma maneira, eu venho fazendo. E eu, como se eu ganhasse, não só uma paz, mas ganhasse uma tranquilidade interior e uma certeza de que, se eu não fiz tudo o que deveria, eu tenho feito aquilo que eu posso. Nesse dia eu vi meu destino e fui entendê-lo. Tudo o que me aconteceu, eu entendi a partir daquele momento. O que eu pude fazer, olhar para trás e verificar isso. Quando nós temos uma vida assim, dedicada a um ideal, fica fácil entender o próprio destino. Mas muitas pessoas vivem ao léu da sorte. São as que vivem por impulsos, pura e simplesmente. Vivem por viver. Essas, elas recebem imposições da vida, que não entendem. Muitos não entendem. Aqueles que conseguem entender têm sorte. Eu me lembro de um fato acontecido comigo há alguns anos atrás. Eu estava com uma gripe muito forte e eu fui à Promédica em Salvador para uma receita médica. Entro, estava com o livro La Science de l'Homme na mão. E aí, do Dumas, da França. Eu coloquei, estava conversando com o médico me receitando, fazendo anamnese, que eu estava sentindo, deixando de sentir. E aí descansei o livro em cima da mesa, um gesto simples, por acaso, não para mostrar nada. Aí o médico olhou o nome e disse assim: "Você é espírita?" Eu disse: "Sou." Ele disse: "Ah." E aí mudou. Eu passei a ser o médico e ele passou a ser o doente. Invertemos a situação. E ele me disse: "Eu sou oncologista." Olha a tragédia do homem. Eu sou oncologista. E eu descobri, tem poucos meses, que eu estou com um câncer de pele. O homem estava em pânico. Sabe por quê? Porque eles olham para a gente e dizem assim: "Ah, isso é besteira, um câncer de pele, besteira." Mas ele sabe que essa besteira é uma grande besteira, não é uma pequena besteira. Ele estava em pânico. E aí ele começou a se tentar, perguntou para mim como era, como não era. Eu indiquei ele, falei sobre espiritismo. Indiquei a COBEM, que é a Casa de Oração Bezerra de Menezes. Na época eu estava fazendo um trabalho lá, montando um curso sobre Jesus. E aí, passado alguns dias, eu estava lá, fui fazer uma palestra. Quando eu olho na plateia, quem está? Ele estava mudando a vida, a crise. Geralmente nós temos a doença como uma coisa ruim. Ah, a doença é o que eu estou pagando, o que eu fiz no passado, não sei o quê. Claro que doença não é coisa boa. O importante da doença é a gente se livrar dela. Mas, muito mais importante do que isso, é entender o que ela quer de nós. Há muito tempo eu deixei de lado essa história de ficar me preocupando se a minha doença é fruto de algo que eu fiz numa vida passada. Eu não quero nem saber mais disso. O que eu quero saber, sim, para que isso está acontecendo comigo? O que é que a vida quer de mim? Por quê? Porque trabalhando como terapeuta há alguns anos, eu pude verificar que normalmente as crises são convite da vida para que nós tomemos conta do nosso destino que nós não estamos tomando. Nós estamos vivendo no mero impulso, sem sermos senhores da nossa vida.
As circunstâncias são senhoras da nossa vida. São elas que mandam em nós. Quando nós não tomamos a vida nas mãos. Carl Gustav Jung tem uma frase que para mim é ontológica. Aquilo que em nossa vida nós não levamos a sério se transforma em destino. Então eu comecei a verificar, atendendo pessoas, como muitas vezes a vida das pessoas só mudam a partir de uma crise que elas têm. E essas crises podem ser de vários jaiz. Pode ser uma crise financeira, está muito bem empregado, de repente perde o emprego. Pode ser a perda de um ente querido. Pode ser uma doença. Pode ser um acidente grave. E pode ser tirar na loteria, na Mega Sena sozinho. Porque tudo isso é mudança. E qual seria o pior? Ter um câncer ou ganhar na Mega Sena sozinho? Se o câncer tiver cura, Hoje em dia está tão fácil ter. E essas chamadas, e você tocou num ponto interessante, há poucos dias eu atendi um rapaz de 19 anos. E ele foi me procurar, porque a vida dele estava meio assim atrapalhada. Ele está sempre tentando fazer um vestibular para medicina. E ele já fez umas 5 vezes e perdeu. E ele não é uma pessoa burra. Não é. Mas está perdendo. Aí eu comecei a trabalhar isso com ele. Mas o que será que está querendo? Por que ele quer medicina? E sabe o que ele queria? Oncologia. Ele dizia, eu quero ser médico e eu quero estudar oncologia. Eu quero me especializar em oncologia. Aí quando ele começou a terapia, e olha que ele veio na terapia na hora certa. Um dia ele estava com a namorada e ficou naquela do beija lá, beija cá, vocês entendem, né? Mas sem chegar à plenitude da coisa. E foi para casa. Quando ele chegou em casa, começou a sentir dores. Começou a sentir dores nos testículos. E aí, começou a ter febre, foi para o médico. O médico teve que operar. Está com uma inflamação. Só que quando examinaram o sangue, verificaram que não era só isso. Que abriram, ele estava com um câncer que é terrível. É um câncer que mata sempre porque você não sabe que está de câncer. Que dá nessa área do homem. Dá, o câncer vai se desenvolvendo. Quando você percebe que está de câncer, já está para morrer. Vejam só, de repente, ele busca uma terapia. E no transcurso da terapia, isso acontece, porque houve uma repressão, ele nos carícias com a namorada, e a repressão, uma área que estava necrosada, forçou. Ele teve que retirar uma das gônadas e, claro, aí é que a terapia vai valer mais. Porque mexendo com uma área do homem que é muito sensível, não é? Então, ele é assombrado e eu pude olhar para ele e como o pai dele não tem uma característica para isso, e eu tenho uma característica paterna para ele, não é? Afinal de contas são 72 anos, então ele 19, eu pude fazer o papel de pai. Então eu conversei com ele bem sério, mostrando para ele o que é que estava acontecendo e o que ele, sem ficar colocando panos quentes, mas dando a ele a seguinte oportunidade de pensar: o que é que isso quer de você? Quer que você medite sobre sua vida. Observe que você vinha querendo fazer medicina e oncologia. Seu inconsciente já estava lhe chamando a atenção para esse fato, lhe preparando
E ao mesmo tempo você não passava em medicina porque havia um bloqueio. E aí, eu tinha dado a ele, e observem que isso acontece quando eu tinha dado para ele um plano B, porque ele só pensava em medicina. Na conversa eu digo, olha, na vida nós não podemos botar tudo numa cesta só. Nós temos que ter o plano A, o plano B, e olha, um plano C não seria mal. Nós devemos ter 3 objetivos na vida. Então, qual é o seu plano B se medicina não vier para você? Você não vai passar o resto da vida fazendo vestibular e perdendo. Porque a cada perda de vestibular você perde, sua autoimagem fica abalada. Então, ele disse, eu gostaria muito de fazer engenharia mecânica. Eu digo, sim, por que você não faz? Pega um grupo de faculdades, faz medicina, e no outro faz engenharia mecânica. Foi nesse momento que ele começou a diversificar, é que acontece isso, e agora ele está investindo em 3 planos, não é um só, em 3. Porque a vida interferiu nele, chamou a atenção e a responsabilidade dele, e ele está sendo obrigado a crescer aos 19 anos. Então, o destino dele já sofre uma inflexão aqui. Eu tinha perguntado a ele, o que é que você acha de religião? Ele, nada. Você acredita em Deus? Mais ou menos. Agora, a coisa começa a mudar. Não sei porquê, né? A coisa começa a mudar. Ele já começa a pensar melhor. Ele sabe que eu sou espírita, mas eu nunca tratei desse assunto com ele. Porque eu fico esperando que ele trate comigo, para que eu não entre na vida dele. Então, a vida o chamou a atenção, mas chamou bem cedo. E com sinceridade, vocês querem saber, por ele ser um rapaz muito positivo, muito honesto, criterioso, eu acredito que ele teve uma moratória. Vocês sabem o que é moratória? Isso. A vida foi postergada. Ele poderia desencarnar mesmo. Eu tive um amigo, Carlos Bernardo Loureiro, se tornou espírita e se tornou um espírita sincero, trabalhador, buscando sempre ajudar aos outros. Ele é advogado, inteligente, culto, começou a trabalhar, desenvolveu a mediunidade dele comigo. Trabalhou num centro que eu fui presidente e ele aprendeu as bases de um tratamento espírita, estudando e diretamente comigo. Depois a vida foi seguindo seus caminhos, ele seguiu o caminho dele, fazendo um trabalho brilhante em Salvador. Podemos dizer que em Salvador tem algumas dezenas ou centenas de pessoas que hoje em dia não estão no sanatório ou não estão desencarnadas por causa do trabalho dele, porque ele não tinha hora do dia ou da noite para atender as pessoas. Mas ele fumava feito infeliz. Você sabe o que é fumar mesmo? Ele fumava. Quando foi um dia, ele teve 3 infartos numa noite só. 3. Aí, eu quando soube disso, já era de manhã, fui para o check-up, que é um pronto-socorro em Salvador, para pessoas do coração, que fica no Campo Grande. Quando eu chego lá, eu entrei e fui direto para a UTI. E ninguém me parou, eu entrei na UTI. E ele estava deitado. Eu olhei para ele assim, deitado, ele ainda me chamou e eu disse, fique quieto. E aí perguntei aos espíritos, vai desencarnar? Os espíritos me disseram, vai. Porém, nós estamos aguardando a resposta a um pedido de moratória que fizemos para ele. Eram os espíritos que trabalhavam através dele. Resultado com isso, o médico me viu, botou para fora, eu saio, vou para a sala, fico com a esposa dele, os filhos, os amigos que tinham chegado. 1h e tanto depois, uma voz me disse, foi concedida a moratória.
Eu levantei e disse, gente, estou morrendo de fome, vamos embora, porque o cara não vai empacotar dessa vez. Os espíritos me disseram, fiquem tranquilos, vamos embora. E ele voltou, readquiriu, inclusive aconteceu com ele um fato interessante. Em reuniões mediúnicas que ele fez com José Medrado, uma materialização, o espírito do Dr. Ambroise Paré o operou. Ele precisava fazer uma safena. O espírito tirou a safena da perna, colocou no lugar. E ele, quando voltou ao médico, para o médico marcar a operação para fazer a safena, que o médico verificou, a safena já estava lá. Aí o médico disse, olhou na perna, a safena tinha ido embora um pedaço. Espera aí, eu não estou vendo o corte. Eles foram os espíritos que fizeram. Aí o médico olhou para a cara dele e disse, além de infartar, está maluco, né? E eu sei que com isso a vida dele mudou num ponto. Ele deixou de fumar, continuou o trabalho, levou mais 25 anos trabalhando. Só desencarnou porque era sem vergonha. E você deve estar me ouvindo aí e sabendo que eu falo a verdade. Porque ele ficava... Porque normalmente quem sofre problemas assim no coração fica diabético. E ele ficou diabético. E ele comia açúcar, ele não fazia nada. Um dia chegou até a perder por causa disso o dedinho do pé. Que os espíritos deram uma proteção braba. Com 25 anos depois, alguém cansou lá em cima e disse, não adianta. Vocês vejam como o destino dele mudou. Porque, na verdade, com 3 infartos numa noite, amigo, você tem, assim, 98% de chance de ir e 2% de ficar. E os espíritos me disseram, vai desencarnar? Sim. Mas estamos aguardando a resposta a um pedido de moratória que fizemos para ele. A moratória foi concedida por quê? Porque ele vinha no seu destino normal, iria desencarnar ali. Mas o que salvou, entre aspas, ou que adiou a desencarnação? O benefício que ele fazia, ele se tornou necessário. Os espíritos vivem sempre atrás de pessoas necessárias, pessoas que se dediquem. E raramente isso acontece. Então, quando eles acham eles investem na pessoa. E no caso, o destino dele foi mudado completamente. Ele ainda viveu mais 25 anos. E hoje está no mundo espiritual. E de vez em outro dia eu pedi um favor a ele. Eu pedi um favor a ele. Eu estava com encrenca no meu centro de uma pessoa que ele, quando estava encarnado, no centro dele, ele botou para fora. Aí a pessoa estava encrencando lá no centro que eu montei, que é a AMAR, Sociedade Estudo Espírita. Eu fiz uma prece pública, Mônica está aí que viu. Eu disse, Bernardo, me ajude. Bom, a pessoa, menos de um mês, saiu. Rapaz, como é bom ter amigo do outro lado. Você sabe que a coisa que me dá mais alegria é quando morre um amigo meu? Eu não quero ser sua amiga. Porque eu tenho algum lá já me esperando, viu? Já foi um bocado. Já foi um bocado. Eu tenho um bocado de gente lá me aguardando pra gente chegar lá e bater um papo, mas rapaz, você se lembra? Fazer aquelas fofocas espírita natural que a gente já fazia aqui, nós vamos fazer lá também, né? Então, para vocês verem, esta é uma ação do destino. Veja um médico como aconteceu. Veja tão meu médico, e como o nosso destino é tão flexível. Eu tive uma filha com síndrome de Down. Jacó a conheceu lá em Ilhéus. E a Luciana. Luciana ela nasceu complicada. Quando ela nasceu, eu disse, já veio com o ticket de volta carimbado, né? Já tinha feito o check-in de retorno. Porque ela nasceu com síndrome de Down, mas poderia viver muito tempo. A síndrome de Down necessariamente não é mortal. Mas ela tinha CIA, quer dizer, o átrio tinha um furo, CIV, no ventrículo tinha um furo, problema na mitral, e ficou com hiperfluxo pulmonar, ou seja, o pulmão ficou pequeno.
Eu digo, você fez uma encrenca braba, hein? Porque o primeiro problema não era meu, o problema era dela. Em segundo, o que eu fiquei muito agradecido a ela, foi ela ter confiado em mim. Quem tem filho com problema, em vez de ficar com problema porque tem um filho com problema, deve agradecer ao Espírito ter confiado. E essa gratidão eu carrego em minha alma, porque ela teve essa confiança. Como quem diz, posso ir aí? Pode. Então, ela veio com 6 anos de idade. Não 2 vezes aconteceram um problema. Primeiro, com 1 ano e 2 meses, ela queria desencarnar. Como é que eu sei? Simples. Ela começou a ficar triste. Ela era alegre, acordava, você fazia tudo que era brincadeira, ela parecia uma múmia paralítica. Olhava, nem ia. E tem alguma coisa errada. Liguei para o meu amigo José Medrado e digo, Medrado, pergunta ao doutor Bezerra o que é que está vendo. Aí, passaram uns 2 dias, ele me ligou e disse, olha, o doutor Bezerra disse que ela está querendo retornar. Tem uns amigos dela no mundo espiritual, que a gente tem amigo de todos quanto é canto, né? Que estão dizendo para ela desistir enquanto é tempo. E ela está pensando nisso. Então, o que é que vamos fazer? Eu perguntei, o que é que eu vou fazer? Ele disse o seguinte, amanhã ele vai ir na sua casa e vai fazer um tratamento com ela. Mas, provavelmente, você vai ter que evocar o espírito dela para ter uma conversa séria. No outro dia, ela acordou sorrindo. Alegre, satisfeita, sorrindo. Eu digo, tudo bom. Nada. Ela pegou uma gripe, pneumonia, pericardite. O médico estava em Ilhéus, os médicos leva para Salvador, porque pode tamponar a qualquer momento. Leva para Salvador, fez a punção, beleza, viagem, foi para Belém do Pará. Essa vida nossa de palestrante, que é tão interessante. Estou em Belém do Pará, recebo a notícia. Ela teve uma crise e foi internada. Volto, ela levou 1 mês no hospital. Fazia um exame, todo dia tiravam sangue. Nem o vampiro tiraria tanto sangue. Vamos fazer exame, uma equipe médica, todo mundo, exame para isso, exame para aquilo. Não se sabia, ela tinha uma infecção que não parava, tomando assim antibiótico de última geração. Quando eu cansei o negócio daquele, eu me lembrei do que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes tinha dito. Fui ao grupo que eu tinha de amigos, médiuns, botei eles numa sala sem dizer nada. Que eu sou meio chato nisso, viu? Sem dizer nada. Cheguei uma médium que eu confiava, botei no meio e digo, se concentre. Ela disse, pra quê? Eu digo, não é de sua conta. Meu tratamento sempre foi amoroso, sabe? Muito amoroso. Eu digo, não é de sua conta. Portanto, se concentre. Ela se concentrou, mas não deu 1 minuto, ela incorporou. E o que o Bezerra tinha me dito, ela dizia, eu estou com medo do futuro. De eu chegar à puberdade. Olha o medo que tinha. Começou a falar. Aí, como eu estou envolvido emocionalmente na história, peguei um amigo meu, botei para conversar com ela. Ele doutrinou-a 2 vezes, 2 noites. Voltei, cheguei lá e disse para a mãe, ó, quer desencarnar. A mãe botou assim no braço e deu um esbregue. Sabe o que é um esbregue em regra? Ela olhando assim, e tomando esbregue, e ainda dava esbregue no quem estava na sala. Se entrou algum médico, se enlouqueceu, endoidou. No dia seguinte, ela desperta e vai tomar o leite. Está deitada, tomando leite. Entra a pneumologista, ela engarga a pneumologista e diz, é isso? Mas peraí, levou 1 mês no hospital. Essa pneumologista era o quê? Analfabeta? Não era. O que aconteceu? Uma coisa que pouca gente leva em conta.
nós bloqueamos, às vezes, o médico. Tem muito médico que erra porque nós queremos morrer. E nós influenciamos o médico. Nós bloqueamos. Isso eu estou dizendo a vocês porque eu já fiz. Eu já fiz conscientemente, não com o médico. Eu já fiz passando muamba. Eu e o meu amigo Adenauer Marcos. Adenauer Marcos chegou uma vez aqui nos Estados Unidos. Ele mais um amigo compraram $5.000 de muamba. Que muamba que eu falo é computador, essas coisas. Compraram uma mala lá com a ajuda, botaram tudo dentro e levaram. Quando eles estão no meio do caminho, aí um virou para o outro e disse assim, como é que a gente vai passar na alfândega com isso? Aí ele disse, já sei, vou usar a técnica de Wolf Messinger. Se você não sabe quem foi Wolf Messinger, foi um camarada que viveu na União Soviética na época de Stalin. E que ele tinha um poder mental tão grande que ele bloqueava. Ele fez com o pessoal da KGB com ele fez um caixa de banco, dá não sei quantos mil rublos, com um papel em branco. Ele botou o pensamento, quem trabalha com magnetismo sabe isso, ele botou o pensamento do sujeito, o camarada viu o cheque, um pedaço de papel, pagou, ele botou numa maleta, aí o pessoal da KGB, é claro, fechou logo em cima, né, para não dar uma tentação. Ele aí, quando ele mostrou, o caixa parou, olhou para o papel, caiu desmaiado, porque estava em branco. Aí ele disse, vamos fazer isso. Aí os dois, como é que você vai fazer? Um disse assim, eu vou pensar, não tenho mala. E o outro disse assim, eu não trago muamba. E aí os dois estão passando com a mala. Aí acendeu a luz de São Paulo, acendeu a luz vermelha. Plá. Aí o cara que tinha pensado, eu não tenho mala, a pessoa olhou para ele e disse, pode passar. E ele passou. Adenauer foi parado, disse, bota a mala, botou. O que é que você traz? Ele estava pensando, eu não trago muamba. Ele disse, nada, o cara disse, fechou, pode levar. Saíram os dois, eu digo, eu aprendi. Então, com ela acontecia isso. Ela estava bloqueando durante um mês os médicos. Porque ela queria desencarnar. Naquele dia, entra na hora, coincidência, por acaso. Aí a médica disse, é isso, ela está aspirando para o pulmão e dá uma reação. O que chamam de pneu, ela chamou de pneu, não é? Que a gripe dá, não foi disso o nome desse tanto? Pneumonia, é uma pneumonia química. Ela disse, o que é que faz? Botar ela sentada, só isso, pronto. Todo aquele trabalho bastava estar sentada. E aí ela continuou. Com 6 anos de idade, eu estava fazendo uma semana espírita, que seu pai ia muito lá, na semana espírita de Deus, que levava ele. Aí ela caiu doente, pneumonia. Pneumonia, está no hospital. Terminou a semana espírita e eu fui lá. Quando eu fui entrando, a médica chegou para mim e disse, olha, pode fazer mais nada. Coração descompassado, cianótica, nada mais o que fazer, é óbito. Peça lá para cima, porque aqui não tem mais nada o que fazer. Tá bom. Reuni os amigos meus e fiz a seguinte prece. Meu Deus, se tem que desencarnar agora, deem apoio, mande dar apoio para a mãe, porque eu não preciso do apoio de ninguém, sei lidar com minhas perdas. Sou meio ousado. Agora, se possível, eu peço que ela fique até os 10 anos de idade. Aí uma voz me disse assim, dentro de 2 horas está resolvido. Eu não sei porque esse espírito tem mania de 2 horas, pelo menos comigo. Tá bom. Ficamos conversando, todo mundo. Quando deu 1h e pouco, essa menina levantou, sentou na cama, não tinha febre, pneumonia, coração normal. Assim, de repente, o pessoal diria logo, milagre.
desencarnou da mesma coisa com 11 anos e 8 meses. E nesse dia, uns amigos meus estavam na hora fazendo uma reunião mediúnica e uma médium vidente viu o seguinte quadro. O doutor Adolfo Bezerra Menezes, que é um velho amigo, com ela adulta, ele dizendo para ela, já terminou seu período, você pode vir. Agora, se você quiser, nós deixaremos você ficar mais algum tempo. Nesse momento, ela preferiu ficar e eu fiquei muito feliz, porque alguém que com 1 ano e 2 meses queria ir embora, quer dizer que nosso trabalho, eu da mãe, estava surtindo efeito. Tanto que ela preferiu ficar mais algum tempo e desencarnou com 11 anos e 8 meses. Aí vocês vão dizer, Djalma, você é um privilegiado, e acabei com isso, pelo amor de Deus. Porque isso pode acontecer com qualquer um. O grande e importante é que você tenha uma noção da sua vida e dos objetivos de sua vida. Isso é fundamental. Que nós tenhamos o nosso destino sob um controle, pelo menos dentro daquilo que pode ser controlado. A vivência ao ideal é aquilo que é fundamental numa vida. Se você tem ideal, você tem objetivo, e dentro desse objetivo, você recebe todo o apoio para fazer o trabalho que você esteja desenvolvendo bem. Agora, se não está, aquele que tem, mais se lhe dará. E aquele que não tem, até o que tem se lhe tirará. Isso está no Evangelho. Isso está no Evangelho. Vocês não conheceram a Irmã Dulce? Conheceram? Irmã Dulce era uma freira, porque isso não acontece somente do Espiritismo. Era uma freira que vivia em Salvador. Ela trabalhava com os pobres. Ela construiu um hospital, vivia pedindo esmola para os pobres em todos os lugares. Sofria de um problema no pulmão terrível, só dormia sentada, viveu, mas viveu muito mais do que gente que eu sempre vi de saúde e dormindo tranquilo. Por quê? Porque o trabalho dela credenciou a isso. Vocês vão dizer, por que então trabalhar é importante? Não. É o desenvolvimento do amor que a pessoa faz. Porque ela fazia um trabalho com amor pelos pobres. O que o Bernardo fazia era um trabalho de amor. Se aquele médico que eu falei, não sei o que aconteceu com ele, se ele tomou uma atitude positiva na vida, a vida dele mudou. E eu tenho visto isso acontecer. A última foi uma pessoa que fazia terapia comigo. Uma mulher tão poderosa que chama, podíamos dizer que ela chama a Dilma pelo apelido Didi. Chega lá no palácio, ele entraria no palácio e ia dizer, ô Didi. Eu estou falando de uma mulher poderosa. Mas que foi fazer terapia comigo e ela tinha tanta insegurança interna que era impressionante. Você nunca diria, se ela chegasse aqui e falasse e tal, você diz, que mulheraço. Dentro, medos, insegurança terrível. 2 anos trabalhando, não mudou nem 1 milímetro. Aí um dia ela chegou e me disse, Djalma, acabei de vir do médico oncologista agora, eu estou com um câncer no seio. Eu digo, pronto, agora é que foi a pá de cal. Eu digo, e você, o que fez? Já falei com ele para marcar a operação, tem que fazer depois a quimioterapia, que eu quero começar logo. Rapaz, essa mulher mudou a partir daí radicalmente. Fez a operação, fez a quimioterapia, mudou na vida. Uma coisa que nós tínhamos conversado já há muito tempo, ela foi fazer terapia junguiana, ela foi estudar, fez pós-graduação, aposentou-se do trabalho dela, está estudando psicologia
é outra pessoa. É outra pessoa. Aquele medo não existe mais. Tem um objetivo na vida. Ela tinha um objetivo, mas o objetivo dela era um objetivo muito material, voltado para fora. Agora o objetivo é interno. E nós que somos espíritas, estamos aqui, temos que começar a indagar de nós. Ah, hoje vocês... Não, está faltando 10 minutos, 15, né? 15 ou 8. Eu tomei um susto, porque a luz ficou em cima. E eu digo, passou do tempo. Então, vejam só, nós que estamos aqui, qual o ideal da nossa vida? Nós estamos no comando da existência, pelo menos de acordo com o ideal, ou nós estamos sendo levados pela força das coisas? Nós já paramos para verificar as inflexões que nossas vidas deram, por que deram, qual o objetivo? Se alguma doença se apossou de nós, o que é que a doença queria? Porque nós espíritas temos mania de ficar muito para o passado. A pessoa vive como quem dirige o carro olhando para o retrovisor. Claro que o retrovisor está ali para se olhar de vez em quando. Mas ninguém pode dirigir olhando o retrovisor, vai bater lá na frente. Não nos interessa o que passou. O que interessa que passou é para aprendermos alguma coisa. O que eu fiz de errado deve ser uma lição para que eu não faça mais. O importante é o que eu estou fazendo agora, nesse instante, nesse momento. O que eu estou fazendo. Isso é importante. Aquilo que no passado eu não fiz, não está feito. Esqueçam o passado. A não ser para lembrá-lo, como a história da vida, olhar para trás, como eu dei aquela olhada e verifiquei o meu destino, como estava se desenrolando. Então eu tenho certeza que eu estou cumprindo o meu papel, mesmo que limitadamente. Eu poderia fazer muito mais, ok. Mas se não fiz, e daí? Eu estou pelo menos no caminho. Paulo de Tarso tem uma frase que diz o seguinte: é preferível andar pela estrada com os pés sangrando e os joelhos desconjuntados do que andar a passos largos fora do caminho. Se você está no caminho, você está pelo menos fazendo o possível que naquele momento você pode fazer. Então, nesse possível, faça o que você pode, mas não perca o objetivo, não perca o ideal, porque cada encarnação exige de nós um desenvolvimento. Muitas vezes nós ficamos presos como... Tem uma amiga minha que ela teve um problema, teve um filho com anencefalia. E aí, ela foi a um centro espírita em Salvador e chegou no centro, colocou o caso dela. Na mesma hora alguém chegou para ela e disse: isso foi porque na vida passada você e esse cometeram crimes e agora estão pagando. A moça entrou como vítima, saiu com algoz. Isso é consolação? Isso é acolhimento? Ah, não. Tenha santa paciência. Ela está enfrentando um problema agora. O que aconteceu, aconteceu, já era. O problema é para depois. O que é que ela vai fazer agora com aquilo é que é importante. Isso sim, porque ali está a lição a ser aprendida. E não entrar no centro e receber de cara, sem conhecer espiritismo, sem conhecer nada, uma coisa desse tipo. A moça ficou pirada. Que caridade é essa? Que espiritismo é esse? Allan Kardec faria isso? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Jesus Cristo faria isso com alguém? Que nada. Nós temos que ajudar as pessoas a enfrentar o problema naquela hora. E é como eu digo, o que é que isso está querendo fazer com você? Você lembra daquela história de Chico? E eu falava do dinheiro da Mega Sena, vocês pensaram que eu tinha esquecido? Não, eu vou voltar a ele. Chico Xavier, um dia, Frederico Figner, que era judeu, era tesoureiro da Federação Espírita Brasileira, claro, judeu, tesoureiro, está no caminho.
Não é? Aí, Frederico Figner, um dia conversando com o Chico, Chico pobre vendendo cachaça lá em Pedro Leopoldo, numa venda. E aí conversa com ele. Aí diz, Chico, qual o sonho que você tem na vida? Todo mundo tem sonho. Todo mundo tem um sonho. Ele disse, eu queria ter 100 mil réis, olha que era dinheiro, viu? 100 mil réis, para botar na Caixa Econômica e o juro que me rendesse, eu poder viver. Pensa que ele não tinha grandes ambições na vida, não é? O juro para me render, eu ter uma vida tranquila, poder me dedicar somente ao Espiritismo. Frederico Figner ouviu, ele que era dono das Casas Edson no Rio de Janeiro, que gravou o primeiro samba pelo telefone, ele gravou, que ele contratou, inclusive, o primeiro cantor contratado no Brasil, por uma empresa, como cantor e para gravação, que foi Manuel Pedro dos Santos, que por acaso era baiano. Não sei porque eu me lembrei disso agora. Não é? E que gravou o primeiro disco como cantor de um autor que se chamava Xisto Bahia. Por que eu me lembrei disso agora? E aí o Frederico Figner é o Jacó do Voltei, que Chico psicografou. Foi embora e deixou em testamento a quantia que Chico pediu. Morre ele. Um dia, Chico está em casa e o pessoal sabendo como é que ia pagar os impostos. Todo mundo, o pai vendia bilhetes de loteria, ele não ganhava quase nada, todo mundo encrencado. Aí chega o advogado, procura o Chico Xavier e diz assim, olha, trouxe aqui um cheque, 100 mil réis, que foi deixado para você pelo Frederico Figner. Quando o Chico viu aqui, disse assim, o que é que esse dinheiro quer fazer comigo? Largou lá. Disse, eu não quero. E foi uma briga. Porque a família disse, não, você tem que receber, porque ele deixou para você, eu não quero. O pai dele, quando o pessoal estava discutindo os impostos, acho que IPTU, essas coisas, aí o pai dele disse, eu quero discutir, tem gente aqui que está jogando fora 100 mil réis. Quem quer 100 contos de réis, desculpe, né, seu mestre, 100 contos de réis. 100 contos de réis? Eu estou muito cheio de dinheiro. E aí, eles terminaram entrando num acordo e Chico recebeu, passando imediatamente para a Federação Espírita Brasileira e ajudou a construção do Parque Gráfico da Federação. Então vejam bem. Aí, quando eu falei aqui, o destino da gente muda de várias formas. Nós só pensamos que muda com doença. Porque nós temos uma mente tão pervertida que nós não se esquecemos que as coisas boas também mudam a nossa vida. Agora, só que quando acontece uma coisa boa, nós não damos nenhum valor. Nós não lembramos como quando acontece uma coisa ruim. Uma pessoa que uma vez teve um câncer, você perguntou, e sua vida? Uma vez eu tive um câncer, mas não fala das alegrias que teve. Não é? Uma pessoa recebe, como outro dia eu vi que tinha uma loteria aqui, o camarada tirar 100 milhões de dólares, rapaz, mesmo que o pão de renda leva 80%, é dinheiro que nem lá não acaba. Me explica só uma coisa, o que é que esse dinheiro quer fazer com essa pessoa? Naturalmente ela vai ficar morrendo de alegria. Se for um homem rico, já sabe lidar com muitos milhões, não está nem aí. É chovendo no molhado. Mas se for uma pessoa pobre, o que é que vai acontecer? O pobre sabe lidar com pouca quantia. Mas já imaginou um pobre no Brasil tirando 20 milhões de reais? A vida dele vai mudar. Ele vai ter que sair do lugar onde ele mora
para ir para um lugar melhor. Vai entrar logo num círculo social mais elevado. E quando ele chegar, o povo vai dizer, chegou mais um otário, vamos lá, vamos depenar o pato. E quando ele menos esperar, perdeu tudo. Porque as novas amizades vão roubar ele. Vão botar ele numa série de negócios e ele vai por água abaixo. Ah, mas ele poderia ficar no lugar... Não podia não. Mas não podia mesmo. Porque senão ele seria assaltado, sequestrado e etc. Então esse dinheiro pode ser muito bom e é. Eu não vou aqui dizer que não é. Mas caberia a pergunta, o que é que a vida quer comigo? Tanto quando ela me dá um câncer, como quando ela me faz ganhar uma coisa dessa. O que é que ela está querendo de mim? O que é que eu devo fazer? Até hoje eu só vi 2 pessoas que se deram bem tirando muito dinheiro. Todos 2 eram do interior e um trabalhava numa fazenda. O que fez ele? Comprou a fazenda e continuou trabalhando na fazenda. E a outra foi uma senhora que tinha uma pensão. Ganhou o dinheiro, aumentou a pensão e continuou na dela. Foram as únicas pessoas que eu soube que se deram bem. Os outros perderam um pouco tempo do que haviam ganho. E aí o sofrimento é muito maior. Então vamos começar a ter uma visão positiva da vida. Nós estamos encarnados para aprender, para desenvolver. E as coisas que nos acontecem têm objetivo. Nada nos acontece de graça. Se lembre que Deus é judeu. Deus não dá nada de graça. Deus dá uma coisa e a contrapartida, como é que vai? Porque o objetivo é crescer. Não é porque ele seja ruim. É como você pega o seu filho e bota ele para tomar banho. Fala, o menino gosta de tomar banho. Se gostar, está com problema. Você obriga o menino a escovar os dentes. Você obriga o menino a ir para a escola. Você está fazendo um bem para ele, mas ele está danado com o que você... Você bota ele para dormir. Vai dormir 7 horas. Que engraçado. Ele vai ficar com raiva. Mas vai acreditar que você está prejudicando ele. A mesma coisa nós vamos ver com Deus fazendo conosco. Ele coloca obstáculos em nosso caminho, mas se lembre que na evolução humana, para nós chegarmos onde estamos, tivemos que vencer as glaciações, inventar a roupa, descobrir ferramentas novas, criar condições, criar agricultura, criar a criação de animais, erigir cidades. E tudo isso por quê? Porque nós tínhamos que vencer adversidades, tínhamos que vencer dificuldades. A vida é para isso. É um longo e imenso curso. E nós que temos uma ideia disso, que sabemos que somos espíritos, que já vivemos inúmeras existências e que temos inúmeras existências a vencer, vamos ouvir o conselho dos espíritos, aproveitar esse momento. Porque esse é o momento. Amanhã, como virá o problema, pode vir mais complicado. Agora, pelo menos, a complicação a gente já conhece. E se a complicação piorar? É essa a mensagem que eu quero trazer sobre o destino para que nós conversemos e meditemos sobre isso. Eu posso dizer a vocês, encerrando, é que ao longo de 17 anos, eu sou mesmo que pai de santo, faço a cabeça das pessoas. Então, há 17 anos eu trabalho com pessoas. Eu vejo os dramas, eu vejo as lutas internas, eu vejo como as pessoas podem mudar. Eu tenho uma coleção de pessoas que em terapia chegaram de um jeito e hoje são outras pessoas. Umas porque souberam captar aquilo que precisavam, outras porque a vida impôs uma situação difícil. E elas mudaram. E o que elas sentem hoje e me dizem, graças a Deus, eu mudei. Então vamos mudar enquanto a vida nos dá essa oportunidade.
tendo pelo menos uma doutrina espírita. Quantas pessoas têm essa chance? Quantas pessoas podem receber a bênção de como eu recebi, de poder conversar com o espírito de minha filha evocado no médium e chamar a atenção, já que fisicamente não estava podendo chamar, mas chamar pelo espírito e ela tomar outra diretriz? Quantas pessoas? Nós temos um privilégio, mas esse privilégio vai custar quanto? Eu não sei. Por isso é bom a gente saber aproveitar ao máximo enquanto podemos. Um abraço para todos vocês e muito obrigado por vocês me receberem aqui. Muita paz, muita alegria. Você pode responder perguntas? Posso. Se você tivesse até eu tinha que deixar um pouco tempo antes. Não, Posso? Estou aqui agora. Pergunta, agora eu só peço um favor quando faz a pergunta. Eu tenho uma cara assim de meio retardado, mas não sou tão não, viu? É que aí tem pessoas que começam a fazer um discurso, uma palestra para explicar a pergunta que vão fazer. Vocês fazem a pergunta e eu respondo. Se eu não entender, eu pergunto. Ou falam agora ou se calam para sempre. Diga, amiga. Na sua opinião, qual Amiga que eu ontem estive lá. Daqui, ou anteontem. a forma mais eficaz, no teu entendimento, da gente discernir aqui estamos aqui? Muito bem. Ponto número 1. A própria nossa vida, como nós somos chamados, já nos indica. Nós temos que ter na mente uma coisa. Profissão que nós temos, inclinações que nós temos, aquilo que polariza mais a nossa vida. Então, isso já dá um indicativo. Também o que é que dá indicativo está no Livro dos Espíritos. Os nossos impulsos. Já mostra mais ou menos que boa bisca a gente não foi. E outra coisa, olhar para o passado e verificar. Eu costumo perguntar ao pessoal que vai fazer terapia comigo, como é que você foi feito? Primeiro ponto. Aí a pessoa, veja quando eu perguntei como você nasceu, perguntei como foi feito. Por quê? Porque isso já vai me dar uma qualidade de espírito que está ali. Tá? Então a pessoa olhar para trás, verificar o tipo de pai, de mãe, como nasceu, como foi criado. Isso são estigmas que as pessoas trazem. E esses estigmas apontam o que nós precisamos resolver conosco. Que não é resolver com os outros. Geralmente a gente fica, não, porque eu devia não sei quem, porque eu fiz, não, para com isso. Isso conosco. O que é que nós precisamos mudar dentro de nós? Então, isso. As doenças que nós tivemos na infância traz muito. Se nós na infância ficávamos muito doentes e fomos expostos a perigos, há em nós um complexo de suicídio, podem ter certeza. Tá? Então, a infância vai mostrar muito isso. Depois, o que foi acontecendo ao longo da existência, na adolescência, o tipo de amor que nós tivemos e assim sucessivamente. Tá? Essas são indicações positivas sobre a nossa alma e nós vamos observando também os complexos que nós criamos e que hoje estão dificultando muitas vezes o nosso desenvolvimento. Então aí são sinais positivos. Não é fazendo um merchandising, não é ao mesmo tempo fazendo. No meu livro Desenvolvimento Pessoal, o que é que eu faço? Eu chamo a atenção das pessoas para si. Que elas comecem a se verificar o corpo que tem, as doenças que elas possuem, o tipo de pensamento que está constantemente na mente. Porque isso faz parte de uma coisa que André Luiz chama de tema de vida, que é o resultado das nossas existências. Se nós começarmos a prestar atenção a isso, nós começamos a verificar, o que é que a vida quer de mim? Porque que você perguntou, nós estamos aqui para fazer o quê? Basicamente só uma coisa, nos mudarmos para melhor, nos transformarmos, fazermos uma metanoia. Alguns fazem como, digamos, um Freud, um Gandhi, um Einstein,
eles acoplam uma grande descoberta, um benefício à humanidade aos problemas pessoais. Porque se você estudar a vida deles, eles tiveram seus problemas e tiveram que vencer. Então essas pessoas vão mostrando para a gente. Nós às vezes não temos um Chico Xavier, coitado, o que ele passou. Um Divaldo Franco que tem passado, pelo amor de Deus. Né? Um Jacó que tem passado. Né? Os infartos que tem, os problemas que tem tido. A diabetes, ele ainda carrega aquela diabetes. Então, essas limitações que a vida nos impõe. Então, isso já indica uma tendência. Agora, se nós nos tornamos espíritas, e aqui eu estou falando com espíritas, então estão requerendo de nós mais alguma coisa. Aí o pessoal vai dizer o quê? Que eu fico fazendo a caridade? Não, que eu me veja mais ainda. Como espírito que eu sou. E como espírito que eu sou, eu começo a ver que eu tenho um objetivo para essa vida e eu busco me enquadrar nesse objetivo. De que maneira? Pedindo inclusive ajuda para que eu fique mais orientado nesse ponto. Agora, viver o ideal é sem dúvida nenhuma aquilo que dá todo o apoio para a gente. Como você vem vivendo, como todos que estão aqui estão vivendo esse ideal. Nada. All right. Let's go. Na vida a gente tem essas coisas, as dificuldades sempre estão aí. Conversando esses dias no estudo, a gente chegou, tem pessoas que comentaram sobre a questão foi minha. Por que tem horas que dá vontade de jogar tudo muito alto e desistir da fé da gente? Isso é normal ou é uma coisa que passa assim? Olha, isso é tão normal que aconteceu com o próprio Jesus. Desistir de quem me fala? Desistir de tudo. Da fé. Veja bem, tem um episódio da vida de Jesus que a gente lê o Evangelho, mas lê às vezes devotamente e se perde. Como eu estudei para fazer a tradução do Evangelho no grego, então eu tive que ficar muito objetivamente verificando. Jesus tinha ido ao Monte Tabor, levou 3 discípulos. Pedro, Tiago e João, que era a panelinha dele. Os outros 9 ficaram lá embaixo. E aí já nos dá condições psicológicas de entender algumas coisas. Chega lá em cima, materialização, Moisés, Elias, ele transfigura, desce, dá a lição de reencarnação, falando de João Batista. Quando chega lá embaixo, os discípulos que já viviam curando, expulsando espíritos, não tinham conseguido curar um menino. Por quê? Primeira pergunta, o que é que vocês imaginam? Vocês trabalham em centro espírita, né? Vocês dirigem centro espírita. Vocês querem ver confusão? Peguem 4 pessoas e façam uma reunião. E não chamem os outros. Faça. Jesus leva 3. Os 9 ficaram embaixo, devem ficar morrendo de alegria, não foi? Não pode, vocês acham que nenhum tinha assim, lá vai ele com a curriola dele. Por que eles não conseguiram curar aquele menino? Porque eles estavam desequilibrados. Quando Jesus chegou, que ele perguntou o que discutias com os fariseus, que os fariseus deviam estar botando banca. Está vendo que você não está nada, não cura ninguém? Nem foram convidados? Jesus chegou assim e disse, nem olhou para os fariseus, que ele não dava ousadia. O que é que vocês discutiam com eles? Eles ficaram envergonhados. Aí veio o pai do menino com o menino e disse assim, esse meu filho é tomado por um espírito imundo, que ora o atira na água, no fogo, como se quisesse matá-lo. Apresentei-o aos teus discípulos, eles não puderam curá-lo. Qual foi a reação de Jesus? Não foi só isso, não. Se fosse só isso, beleza. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Nesse momento ele perdeu a calma, amigo. Porque a gente é fogo, viu? A gente é fogo, eu dou a baiana. A gente é fogo. A gente conseguiu tirar a paciência até de Jesus. Veja que nós não somos boa pisca. Não é? Então você observa que qualquer pessoa
tem esses momentos porque cansa. A evolução é cansativa. Às vezes a gente vê ela muito longe. Isso! Nós estamos mergulhados na floresta e não vemos o horizonte. Só vemos na nossa frente tronco de árvore. Tá? E não estamos vendo o que está depois. Então tem horas que cansa. E esse momento é tranquilo, a pessoa pode dizer depois, ó, tudo bem, mas vamos em frente, fazer o quê? Já que eu estou no frege, vamos continuar. Tá? Então é isso. Não é por... só se a pessoa deixasse entrar numa revolta, aí é que o problema se complica. Com relação ao medo, quando a gente tem muito medo, geralmente temos muito medo, as coisas mais concretas talvez sejam mais fáceis de lidar com ela. Agora o medo é uma coisa tão abstrata, como seria? Em primeiro lugar, se lembre que o medo faz parte da vida biológica. Estilo de proteção. Isso. É o famoso impulso de atacar ou correr. Qualquer animal sente medo. Qualquer um. Eu acho que até as bactérias sentem medo. Porque é um impulso físico. O grande problema é quando o medo começa a interferir no nosso comportamento. Aí tem algum substrato psicológico, um complexo em ação. Por isso a pessoa teria que verificar. Eu tenho medo de quê? Se o medo é objetivo, por exemplo, eu tenho medo de cachorro, fácil para lidar. Qualquer comportamentalista, psicólogo, cura seu problema. Sem problema nenhum. É só uma dessensibilização. Até você mesmo pode fazer. Agora, se é um pânico, a situação se agrava. Se você tem conhecimento da síndrome de pânico, logo que ela está se instalando, nós temos que ver dois motivos para a síndrome do pânico. Primeiro, a síndrome do pânico como uma influenciação espiritual. Como algum espírito, até parente ou amigo, que morreu e que ficou dormindo e que de repente acorda e não sabe onde está, nem por que está, entra em pânico porque ele está com medo e vem para dentro de casa e às vezes se associa a nós psiquicamente e nos transmite por indução isso. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas no centro ficarem curadas dessa forma. Como eu já vi pessoas também que apresentam doenças físicas que quando o espírito é tirado a doença desapareceu. Porque é uma coisa por indução. Como a síndrome do pânico pode estar em nós, e síndrome do pânico normalmente é medo da morte. Então, o que é que está nos causando o medo? Não é só da morte, o medo da perda de algo. Veja que a síndrome do pânico é algo difuso. Se está no início é uma neurose, se nós enfrentamos, nós vencemos. Se ela já tem muito tempo, fica mais difícil enfrentar, aí eu teria que ter ajuda de remédios, psiquiatra ajudando, o psicólogo, etc. Mas se é no início, eu tinha uma pessoa amiga que frequentava lá o centro, e ela sentiu, um dia me ligou, disse, Djalma, eu estou com um problema. Eu digo, o que é? Eu saio, as amigas me chamam, quando chego no meio da rua, me dá um medo, eu volto para casa, o que é isso? Eu digo, você quer saber ou fica boa? É porque às vezes o saber o que é, leva o indivíduo a piorar. Eu digo, você quer saber ou ficar boa? Quero ficar boa. Eu digo, então, da próxima vez que acontecer, vá até o fim, mesmo que você vá parar no hospital. Não pare. E ela fez isso durante 3 dias seguidos. Ela chegava no lugar, ia para o banheiro, ficava chorando, meia hora, voltava, tudo mal. Segundo, terceiro, quarto. No 4º dia não teve nada. Ela ficou, pronto, fiquei boa. 5º dia, que alegria, não tem mais nada. 6º dia, a crise foi tão pequena que ela ficou 1h30. Nunca mais teve. Não precisou tomar remédio, não precisou nada. Por quê? Porque ao se enfrentar uma neurose, nós a vencemos. Tá? Então, essa daí é uma condição. Mas isso no início é muito fácil. Depois disso, a pessoa pode fazer, mas vai ser um pouco mais difícil. Porque a pessoa já sabe que tem, no caso ela nem sabia o que tinha. Então eu não deixei ela saber.
Agora, que eu enfrentar vai ser necessário, sim. Então precisa ver. O meu medo de perder o quê? Por exemplo, o medo que muita mulher que tem um filho único tem é medo de perder o filho. Então esse medo acompanha, que é uma coisa terrível. Quando ela tem 2, já melhora mais. Se tiver 4, aí já esqueceu o medo há muito tempo. Minha avó, que teve 28, não tinha medo de perder nenhum. Cadê fulano? O medo, ele geralmente inibe. Isso. Né? E quando o medo a pessoa encara como um desafio, Isso. é bom ou chega a ser, sei lá, de alguma forma? Porque, por exemplo, para mim, eu tenho vários medos, mas para mim é desafio. Parece que eu quero passar por aquilo logo para eu ver que não tinha nada. É uma atitude psicologicamente boa e má. Então, Vai qual a parte dependendo, má? vai dependendo da situação. Tem grandes consequências disso, É. mas aonde que é má? Isso, exatamente. Veja bem, o grande problema é que nós não sabemos a origem do medo. Se a pessoa, por exemplo, tem medo de entrar naquela curva a 200 por hora e entra, ela aí não está com medo. Ela está sendo irresponsável. Agora, mas se eu tenho certos medos, digamos, todo mundo tem, não é possível que não tenha. Se você vai fazer um vestibular, você fica com medo de perder. Por mais preparado que seja, você fica com medo. Isso é normal. Nós temos que pegar apenas a normalidade das coisas, não é? Então, é normal você sentir medo, sim. Como é normal você ficar triste, sim. Como é normal sentir uma frustração, certo, isso é normal. Então, o que está no normal e você enfrenta, nada. O problema é quando aquele medo não está associado a nada. É um medo difuso e você não sabe por que tem aquele medo. Aí é que precisa de auxílio mesmo. Porque esses outros, como você disse, é fácil vencer, a não ser que a pessoa se deixe inibir desde cedo. Então, se você desafia, por exemplo, você tem uma coisa que você ainda não faz direito, mas se eu não fizer, eu não vou aprender. Aí vai lá e faz. Né? Pronto, amigo. Às suas ordens. Mais uma vez eu quero lhe agradecer a todos vocês o carinho que me deram e a coragem de ficar aqui até agora me ouvindo. Viu? Que eu não sei se eu teria essa coragem não, mas vocês tiveram. Um abraço, um beijo do coração. Obrigada.